Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Edgard, eu sou autor do livro Benício Memórias de um Popstar. Vou deixar o link aqui na inscrição para você saber um pouco mais sobre esse livro. E também sou aqui o dono desse canal, Diga Edgard. Bom, seguindo aí o que eu prometi no vídeo passado, nessa semana, nesse novo vídeo, eu vou fazer alguns comentários sobre a nova série lá da HBO chamada A Casa do Dragão, House of the Dragon. Bom, a série estreou semana passada, essa série que é derivada da outra série Game of Thrones e que tá fazendo também um tremendo sucesso. Lançou aí nesse último domingo o segundo episódio, então é sobre ele que eu quero fazer algumas considerações. Se você quiser saber um pouco mais sobre como foi o primeiro episódio, eu fiz um vídeo também com alguns comentários e também dando ali o contexto, né? Fazendo a conexão entre a série Game of Thrones e House of the Dragon e fiz comentários sobre o primeiro episódio. Nesse segundo episódio, um episódio chamado The Rogue Prince, que pode significar ali na tradução literal o príncipe desonesto. Eu vi algumas pessoas usando o tema o príncipe rebelde. Nesse segundo episódio já fazem 6 meses que a rainha Aemma faleceu. E o tema sucessão, que foi abordado lá no primeiro episódio, ele continua agora tomando novas direções, né? No caso da sucessão agora, ela vai se encaminhando para um casamento estratégico, um casamento político. O rei Viserys, ele é pressionado para se casar porque esse casamento ele visa fortalecer as alianças desse rei, fortalecer o reinado e também gerar novos herdeiros. Para quem assistiu o primeiro episódio sabe que no primeiro episódio, a Rhaenyra, que é a única filha do rei, a filha mais velha dele, foi eleita a sucessora dele, desbancando o irmão do Viserys, o Daemon Targaryen. Bom, e essas movimentações, essas decisões, elas geram consequências e é o que a gente vai ver então nesse segundo episódio. Bom, esse casamento ele é visto com bons olhos por algumas pessoas e com maus olhos por outras pessoas. O cunhado do Viserys, que é o Corlys Velaryon, e a esposa dele, a Rhaenys, que é a irmã do Viserys, eles querem que o rei se case com a filha deles, que é uma menina de apenas 12 anos. Eles querem fortalecer essa aliança com o rei, fortalecer também o poder e influência que eles têm nesse reinado. No entanto, de outro lado, tem o mão do rei, que é o Otto Hightower, que quer casar a filha dele, a Alicent, com esse rei ali, pensando também, claro, em ganhar mais influência, em ganhar mais poder dentro de todo esse sistema ali monárquico de Westeros. As cenas, então, nesse segundo episódio, elas vão trabalhando essa articulação em prol desses casamentos. A gente também vê a cena na qual o Daemon, que é o irmão do rei Viserys, se rebelando lá em Pedra do Dragão. Ele diz o seguinte, que ele não aceita ter sido deixado de lado, rejeitado pelo irmão como o primeiro sucessor, como o primeiro da linha de sucessão. Então o que ele faz, gente? Ele se rebela lá, ele rouba um dragão, ele diz que ele vai casar com uma prostituta, enfim, faz um drama lá, e o irmão, o Viserys, fica pé da vida e manda uma comitiva de homens, inclusive o mão do rei, o Otto Hightower, conversar com o Daemon, enfim, né, para tentar resolver essa situação. Acontece que o Daemon não aceita isso de uma forma pacífica e então fica um clima muito tenso ali, parece que vai ter algum tipo de violência, alguma coisa bastante pesada que pode acontecer ali. Porém, a gente é surpreendido pela Rhaenyra, pela filha do Viserys, que chega ali montada no dragão dela, a Syrax. Ela monta nesse dragão, ela chega ali, consegue confrontar esse tio e consegue recuperar o ovo do dragão e também consegue, de alguma forma ali, apaziguar o clima que estava bem tenso entre o Daemon e a comitiva do Otto Hightower. Bom, a relação também entre o Viserys e a filha dele, a Rhaenyra, ela vai se tornando um pouco complicada, né? Depois do luto que os dois vão passar pela morte da Aemma Targaryen, que é a esposa do Viserys, enfim. E pelo fato dele ter que
procurar uma nova esposa, o fato também da Rhaenyra não ser muito bem aceita como uma sucessora legítima ali pelos homens de Westeros. Tudo isso vai gerando conflito entre a filha e o rei. E isso acaba pressionando um pouco mais o Viserys, que já tá cheio de coisa na cabeça dele. Um dos pontos que me chamou a atenção nesse episódio é justamente como a Rhaenyra, mesmo sendo eleita a sucessora, a primeira na linha de sucessão do Viserys, ela ainda continua sendo tratada como uma menina assim qualquer. Por quê? Porque o pai dela colocou ela como copeira lá no conselho, que existe ali no conselho, né, de comando, de governo de Westeros, e no caso ela continua ainda sendo a copeira, mesmo tendo grandes chances de ser a próxima rainha. Isso mostra ali uma estrutura muito machista, né, que é uma abordagem muito importante que eu tô percebendo nessa temporada, né, falar, criticar, questionar a questão do machismo. Mas ao mesmo tempo eu vejo o seguinte, que talvez o Viserys pode ter tido uma atitude estratégica de colocar a filha dele ali, sendo copeira dessa reunião, porque como os homens definem ali os rumos de várias coisas que acontecem nos Sete Reinos, de repente ele colocou a filha dele ali, porque ele sabe que ela é uma menina perspicaz, uma menina inteligente, e ela vai ficar ouvindo e aprendendo ali de uma forma discreta, de uma forma sutil, como é feita a política. E isso fica um pouco claro depois em algumas cenas quando ela toca nesse assunto, e a gente também percebe a evolução da Rhaenyra. Em cada cena parece que a menina ela vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez mais esperta, uma pessoa mais ciente, não apenas ali do poder que ela pode ter, mas também de como funciona o sistema em Westeros. E essa personalidade da Rhaenyra rebelde, ela entra em choque com a personalidade da tia dela, a Rhaenys, que é considerada a rainha que nunca foi, alguma coisa assim. As duas, elas entram numa espécie de confronto ali, um confronto, né, de palavras, onde a Rhaenys, ela diz pra sobrinha o seguinte, que a sobrinha tem que tomar cuidado, ser menos ambiciosa, porque ali, nos Sete Reinos, uma mulher nunca se sentou no trono, sempre foram os homens. E que apesar dela ter sido escolhida como sucessora, ela pode ter o mesmo destino que a tia dela, né? A Rhaenys, que foi rejeitada pelo comando dos homens. No meu ponto de vista, eles estão, assim, né, nesse segundo episódio, desenhando, articulando ali tudo o que vai acontecer de mais grandioso em breve. Eu acredito que, pelo que eu vi pelo trailer do terceiro, eu acho que no terceiro ainda a gente vai ver algo bem legal, muito bacana também, mas eu acho que é lá pelo quarto, quinto episódio que a gente vai ver todas essas sementes que estão sendo plantadas de fato germinar, de fato gerar, assim, algo bem grandioso. Game of Thrones, as obras do George R. R. Martin, elas falam muito também dessa questão política. Eu acho que a política, ela é uma coisa muito presente nessa história, e a política, ela acontece ali não de uma forma rápida, ela acontece de uma forma gradual até gerar os eventos grandiosos, no caso. Bom, pessoal, essa é a minha breve análise, meus comentários rápidos aí sobre esse segundo episódio da Casa do Dragão, e eu espero vocês então na semana que vem pro terceiro episódio, pros comentários do terceiro episódio. E é isso, muito obrigado por estar até aqui comigo, e se você quiser saber um pouco mais sobre o meu livro, Benício Memórias de um Popstar, é só acessar o link aqui, que eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo. E é isso, também me siga lá no Instagram, compartilhe aqui o meu vídeo, comenta, curta, compartilha, enfim, é isso. Você me ajuda muito se você fizer isso. Muito obrigado e até a próxima.